Bem-vindos ao canal de diversão e conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância. Vossa Excelência Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, o convidamos a se dirigir à Assembleia. Senhor Secretário-Geral, Senhor Presidente, líderes mundiais e ilustres delegados, bem-vindos a Nova York. É uma honra estar aqui na minha cidade natal, como representante do povo americano e dirigir-me à comunidade mundial. Enquanto milhões de nossos cidadãos continuam sofrendo os efeitos dos furacões devastadores que atingiram o nosso país, gostaria de começar expressando minha gratidão a todos os líderes nesta ala que ofereceu assistência e ajuda. O povo americano é forte e perseverante, e eles superarão estas dificuldades, mais determinados do que nunca. Felizmente, os Estados Unidos da América está muito bem, desde o dia da eleição, 8 de novembro. O mercado financeiro está em alta continuamente, um recorde. O desemprego é o mais baixo em 16 anos. E por causa de reformas regulatórias e demais, há mais pessoas trabalhando hoje nos Estados Unidos da América do que nunca. As empresas estão voltando, gerando crescimento no número de empregos, de maneira que nosso país já não via há muito tempo. E acaba de ser anunciado que estaremos gastando quase 700 bilhões de dólares nas Forças Armadas e nossa defesa. Nossas Forças Armadas em breve serão mais fortes do que nunca. Por mais de 70 anos, em tempos de paz e guerra, líderes de nações, movimentos e religiões estiveram diante desta Assembleia. Assim como eles, quero mencionar algumas das maiores ameaças que contemplamos hoje, mas também o enorme potencial à espera de ser liberado. Vivemos em tempos de oportunidades extraordinárias. Avanços na ciência, tecnologia e medicina estão curando doenças e resolvendo problemas que gerações anteriores achavam impossíveis de resolver. Mas a cada dia surgem notícias de perigos crescentes que ameaçam tudo aquilo que amamos e valorizamos. Terroristas e extremistas reuniram forças e se espalharam por todas as partes do mundo. Regimes tiranos representados nessas organizações não somente apoiam o terrorismo, mas ameaçam outras nações e sua própria gente com as armas mais devastadoras conhecidas pela humanidade. Autoridade e poderes autoritários tentam destruir os valores, os sistemas e as alianças que impediram guerras e influenciaram o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Redes criminosas internacionais traficam drogas, armas e pessoas, forçam o êxodo de pessoas e a imigração de centenas, ameaçam nossas fronteiras e novas formas de agressão exploram a tecnologia para ameaçar nossos cidadãos. Em resumo, nos encontramos em tempos de muita esperança e de muito perigo. Depende somente de nós elevar o mundo a um nível mais elevado ou deixá-lo cair numa vale de degradação. Nós temos o poder, se escolhermos usá-lo, de tirar milhões da pobreza, ajudar nossos cidadãos a realizarem seus sonhos e garantir que as crianças das novas gerações sejam criadas longe da violência, do ódio e do temor. Esta instituição foi fundada como resultado de 2 guerras mundiais, para ajudar a criar este futuro melhor. Foi fundada na visão
que diversas nações poderiam cooperar para proteger suas soberanias, preservar sua segurança e promover sua prosperidade. Foi no mesmo período, exatamente 70 anos atrás, que os Estados Unidos desenvolveu o Plano Marshall para ajudar na restauração da Europa. Aqueles 3 belos pilares. Pilares de paz, soberania, segurança e prosperidade. O Plano Marshall foi baseado no nobre conceito de que todo mundo é mais seguro quando as nações são fortes, independentes e livres. Como disse o presidente Truman em sua mensagem ao Congresso naquele tempo, nosso apoio à recuperação europeia está em total harmonia com o nosso apoio à ONU. O sucesso das Nações Unidas depende da força independente de seus membros para superar os perigos do presente, para alcançar a promessa do futuro. Precisamos começar pela sabedoria do passado. O nosso sucesso depende de uma coalizão de nações fortes e independentes que se aferre à sua soberania para promover segurança, prosperidade e paz para elas próprias e para o mundo. Nós não esperamos que vários países compartilhem a mesma cultura, tradições ou até mesmo sistemas de governo, mas esperamos sim que todas as nações promulguem estes 2 valores essenciais e supremos: respeito aos interesses de sua própria gente e aos direitos de todas as demais nações soberanas. Esta é a bela visão desta instituição. E este é o fundamento para a cooperação e para o sucesso. Nações fortes e soberanas, países diversos, com valores diferentes, culturas diferentes e sonhos diferentes, não somente coexistam, mas trabalhem lado a lado, com base no respeito mútuo. Nações fortes e soberanas, que seus povos sejam os donos de seu futuro e controlem o seu próprio destino. E nações fortes e soberanas permitem que indivíduos prosperem na plenitude da vida conforme planejada por Deus. Nos Estados Unidos não tentamos impor nosso estilo de vida a ninguém, mas deixamos que ele brilhe como exemplo, para que todos vejam. Esta semana dá ao nosso país uma razão especial para sentir orgulho deste exemplo. Nós celebramos o 230º, 30º aniversário de nossa amada Constituição. A Constituição mais antiga, ainda válida no mundo de hoje. Este documento atemporal é o alicerce da paz, prosperidade e liberdade para os americanos e para inúmeros outros ao redor do globo, cujos países encontraram inspiração em seu respeito à natureza humana e à dignidade humana e ao Estado de Direito. O melhor da Constituição americana está em suas 3 belas e primeiras palavras. Elas são: nós, o povo, geração de americanos, se sacrificaram para preservar a promessa destas palavras, a promessa de nosso país e de nossa grande história. Nos Estados Unidos da América, o povo governa, o povo manda e o povo é soberano. Eu não fui eleito para tirar poder, mas para dar poder ao povo americano, a quem ele pertence. Em nossa política externa, estamos renovando este princípio fundamental da soberania. A primeira obrigação de nosso governo é com o seu povo, com nossos cidadãos, suprir suas necessidades, garantir sua segurança, proteger seus direitos, defender seus valores. Como presidente dos Estados Unidos, sempre colocarei a América em primeiro lugar. Assim como vocês, como líderes de seus países, sempre colocarão e sempre deverão colocar seus países em primeiro lugar. Todos os líderes responsáveis têm a obrigação de servir seus próprios cidadãos. E o Estado-nação continua sendo
o melhor veículo para elevar a condição humana. Mas prover uma vida melhor à nossa gente também requer que trabalhemos juntos, em harmonia e unidade, para criar um futuro com mais paz e segurança para todas as pessoas. Os Estados Unidos sempre serão um ótimo amigo para o mundo, e especialmente para seus aliados. Mas não podemos mais deixar que tirem vantagem de nós, ou entrar num acordo que só beneficia uma parte, onde os Estados Unidos não recebem nada em troca. Enquanto mantiver este cargo, eu defenderei os interesses americanos, acima de todo o resto. Mas, ao cumprirmos nossas obrigações às nossas próprias nações, também percebemos que é do interesse de todos ir atrás de um futuro onde todas as nações possam ser soberanas, prósperas e seguras. Os Estados Unidos vai para além das meras palavras, pelos valores expressos na Declaração Universal da ONU. Nossos cidadãos têm pago o maior preço para defender a nossa liberdade e a liberdade de várias nações representadas nesta grande Assembleia. A devoção americana tem sido medida nos campos de batalha onde nossos jovens homens e mulheres têm lutado e se sacrificado conjuntamente com os nossos aliados. Das praias da Europa aos desertos do Oriente Médio, até as selvas da Ásia. É um crédito inalterável do caráter americano, que mesmo depois de nós e nossos aliados, temos emergidos vitoriosos da guerra mais sangrenta da história, não termos procurado expansão territorial, ou nos opor e impor nossa forma de vida em outros países. Ao invés disso, ajudamos a construir instituições, assim como esta, para defender a soberania, segurança, prosperidade para todos. Para as diversas nações do mundo, esta é a nossa esperança. Queremos harmonia e amizade, e não conflito e rixa. Somos guiados por resultados, não por ideologia. Temos uma política de realismo com princípios enraizados em objetivos, interesses e valores compartilhados. Esse realismo nos força a confrontar uma questão que todos os líderes e nações neste salão têm que encarar. É uma questão a qual não podemos escapar ou evitar. Naufragaremos no caminho da complacência, anestesiados aos desafios, ameaças e mesmo guerras com as quais lidamos, ou temos força e orgulho suficientes para confrontar esses perigos hoje, de forma que nossos cidadãos possam aproveitar a paz e prosperidade amanhã. Se desejamos elevar nossos cidadãos, se aspirarmos à aprovação da história, então devemos cumprir nossos deveres soberanos para os povos que fielmente representamos. Devemos proteger nossas nações, seus interesses e seu futuro. Devemos rejeitar as ameaças à soberania, da Ucrânia até o Mar do Sul da China. Devemos preservar o respeito pela lei, o respeito pelas fronteiras e o respeito pela cultura, e o compromisso pacífico que isso permite. E assim como intencionaram os fundadores deste órgão, devemos trabalhar juntos e confrontar juntos aqueles que nos ameaçam com o caos, tumulto e terror. O flagelo do nosso planeta hoje é um pequeno grupo de regimes patifes que violam todos os princípios sobre os quais a ONU se baseia. Eles não respeitam seus próprios cidadãos, nem os direitos soberanos de seus países. Se a maioria honesta não confronta a minoria perversa, então o mal triunfará. Quando pessoas e nações decentes ficam de braços cruzados ante a história, as forças de destruição somente acumulam poder e força. Ninguém mostrou mais desprezo às outras nações e ao bem-estar de seu próprio povo do que o regime depravado na Coreia do Norte. É responsável pelas mortes por fome de milhões de norte-coreanos.
e pelo aprisionamento, tortura, assassinato e opressão de mais outros incontáveis cidadãos. Todos testemunhamos o mortal abuso do regime quando um inocente estudante universitário americano, Otto Warmbier, foi devolvido aos Estados Unidos somente para morrer alguns dias mais tarde. Vimos isso no assassinato do irmão do ditador usando agentes nervosos proibidos no aeroporto internacional. Sabemos que eles raptaram uma doce japonesa de 13 anos a partir de uma praia em seu próprio país para a escravizarem como professora de línguas para espiões norte-coreanos. Se isto não é distorcido o suficientemente, agora a precipitada busca da Coreia do Norte por armas nucleares e mísseis balísticos ameaçam o mundo inteiro, com a inimaginável perda de vidas humanas. É um traje que algumas nações não somente fizessem comércio com o tal regime, mas armassem, suprissem e suportassem financeiramente um país que põe o mundo em risco de um conflito nuclear. Nenhuma nação da Terra tem interesse de ver este bando de criminosos se armarem com armas nucleares e mísseis. Os Estados Unidos têm grande força e paciência, mas se for forçado a se defender pelos seus aliados, não teremos hipótese a não ser destruir totalmente a Coreia do Norte. O homem do foguete está numa missão suicida para si e para seu regime. Os Estados Unidos estão preparados, dispostos e capazes, mas espero que isso não seja necessário. É para isso que a ONU serve e para isso que a ONU existe. Vejamos como ela se sai. É tempo para a Coreia do Norte perceber que a desnuclearização é seu único futuro aceitável. O Conselho de Segurança das Nações Unidas teve recentemente 2 votações unânimes, 15 contra 0, adotando resoluções duras contra a Coreia do Norte. E quero agradecer à China e à Rússia por se unirem ao voto de impor sanções, juntamente com todos os outros membros do Conselho de Segurança. Obrigado a todos os envolvidos, mas precisamos de fazer muito mais. É tempo de todas as nações cooperarem para isolarem o regime Kim, até que se cesse o seu comportamento hostil. Não lidamos com esta decisão somente na Coreia do Norte. Já passou o tempo para as nações do mundo confrontarem outro regime impulsivo, um que fala abertamente de mortes em massa, prometendo morte aos Estados Unidos, a destruição de Israel e a ruína de muitos líderes e nações nessa Assembleia. O governo iraniano mascara uma ditadura corrupta por trás de um falso pretexto de democracia. Tornou um país próspero, com uma rica história e cultura, em um estado desonesto e economicamente empobrecido, cuja maior exportação é a violência, derramamento de sangue e caos. As vítimas que por mais tempo sofrem com os líderes do Irã são de fato o seu próprio povo. Ao invés de usarem seus recursos para melhorar a vida dos iranianos, seus lucros do petróleo se destinam ao financiamento do Hezbollah e outros terroristas que matam muçulmanos inocentes e atacam seus pacíficos vizinhos, árabes e israelitas. Esta riqueza, que pertence de fato ao povo iraniano, também é usado para escorar a ditadura de Bashar al-Assad, alimentar a guerra civil no Iêmen e sabotar a paz em todo o Oriente Médio. Não podemos deixar um regime assassino continuar estas ações desestabilizadoras enquanto constroem perigosos mísseis. E não nos podemos nos apegar a um acordo se ele providencia cobertura para a eventual construção de um programa nuclear.
O acordo do Irã foi um dos piores e uma das mais unilaterais transações dos quais os Estados Unidos já participaram. Francamente, esse acordo é um constrangimento para os Estados Unidos. E não creio que isso acabará por aí. Acreditem em mim. É tempo para o mundo inteiro se unir a nós para exigir que o governo iraniano termine com sua busca por morte e destruição. É tempo do regime libertar todos os americanos e cidadãos de outras nações que eles detiveram injustamente. E, acima de tudo, o governo do Irã precisa parar de apoiar terroristas, começar a servir a seu próprio povo e respeitar a soberania dos seus vizinhos. O mundo inteiro compreende que o bom povo do Irã quer mudança e que, além do vasto poder militar dos Estados Unidos, a liderança iraniana teme o seu próprio povo. Por isso, o regime restringiu o acesso à internet, derrubou satélites, atirou em estudantes e ativistas desarmados e aprisionou reformistas políticos. Regimes opressivos não duram para sempre. E chegará o dia em que o povo terá que escolher. Ou continuam no caminho da pobreza, sangue e terror, ou o povo iraniano retornará às suas raízes, de um centro de cultura, civilização e riqueza, onde o seu povo possa ser feliz e próspero mais uma vez. O apoio do regime iraniano ao terror está em forte contraste com os esforços recentes de muitos dos seus vizinhos para combater o terrorismo e combater o seu financiamento. Ano passado, na Arábia Saudita, eu tive a honra de me dirigir aos líderes de mais de 50 países árabes e muçulmanos. Concordamos que todas as nações responsáveis devem colaborar para combater o terrorismo e o extremismo islâmico que os inspira. Iremos impedir o terrorismo de radicais islâmicos, pois não podemos permitir que eles destruam a nossa nação e o mundo todo. Devemos negar abrigo aos terroristas, trânsito, financiamento ou qualquer tipo de suporte à sua ideologia má e sinistra. Precisamos tirá-los de nossas nações. É hora de expor e responsabilizar os países que apoiam e financiam grupos terroristas como Al-Qaeda, Hezbollah, Talibã e outros que chacinam pessoas inocentes. Os Estados Unidos e seus aliados estão trabalhando juntos no Oriente Médio para esmagar os perdedores terroristas e impedir que ressurjam portos seguros que sejam usados para lançar ataques a todo o nosso povo. Mês passado, anunciei uma nova estratégia para vencer a luta contra este mal no Afeganistão. A partir de agora, os nossos interesses de segurança determinarão o tamanho e o escopo das operações militares, e não regras e prazos arbitrários estabelecidos por políticos. Eu também mudei completamente as regras de entrada em combate contra o Talibã e outros grupos terroristas. Na Síria e no Iraque, produzimos grandes avanços com a derrota do ISIS. Aliás, o nosso país conquistou mais contra o ISIS nos últimos 8 meses de que em muitos anos. Nós buscamos a redução do conflito sírio e uma solução que honre a vontade do povo sírio. Os atos do regime criminoso Bashar al-Assad, incluindo o uso de armas químicas em seus próprios cidadãos, incluindo crianças, chocou a consciência de todas as pessoas decentes. Nenhuma sociedade estará a salvo se for permitido que armas químicas proibidas se proliferem.
É por isso que os Estados Unidos realizaram um ataque com mísseis à base aérea autora do ataque. Nós apreciamos o esforço dos agentes da ONU que promovem assistência humanitária vital em áreas libertadas do ISIS. E agradecemos especialmente a Jordânia, Turquia e Líbano por abrigarem os refugiados do conflito sírio. Os Estados Unidos são um país de compaixão, que gastou bilhões e bilhões de dólares para ajudar nesta causa. Nós buscamos uma abordagem ao abrigo de refugiados que ajude a essas pessoas horrivelmente maltratadas e que permita o seu retorno às suas pátrias para participarem da reconstrução. Pelo preço de abrigar um refugiado nos Estados Unidos, podemos ajudar mais de 10 em suas regiões. De todo o nosso coração, oferecemos ajuda financeira aos países na região que os abriguem e apoiamos os acordos recentes do G20 para hospedar refugiados tão próximos de suas pátrias quanto possível. Esta é a abordagem segura, responsável e humanitária. Por décadas, os Estados Unidos lidaram com desafios, com dificuldades imigratórias. Aqui, no hemisfério ocidental, aprendemos que, no longo prazo, imigração descontrolada é completamente injusto, com ambos os países que enviam e recebem. Para os que enviam, reduz a pressão doméstica, para buscar as reformas políticas e econômicas necessárias, e drena o seu capital humano, necessário para motivar e implementar estas reformas. Para os que recebem, o custo substancial de imigração descontrolada é causado, em grande maioria, por cidadãos de baixa renda, cujas preocupações costumam ser ignoradas pela mídia e governo. Quero saudar o trabalho da ONU em buscar lidar com os problemas que fazem as pessoas fugirem de suas casas. A ONU e a União Africana lideraram missões de paz que colaboraram valorosamente para estabilizar conflitos na África. Os Estados Unidos continuam a liderar mundialmente em assistência humanitária, incluindo o combate à fome no Sudão do Sul, Somália, Nordeste da Nigéria e Iêmen. Investimos em saúde e em oportunidades em todo o mundo. Através de programas como PEPFAR, de combate à AIDS, a Iniciativa Presidencial contra a Malária, a Agenda Global de Segurança da Saúde, o Fundo Global pelo Fim da Escravidão Moderna e a Iniciativa de Apoio às Mulheres Empreendedoras, que é parte do nosso compromisso para empoderar mulheres em todo o globo. Também agradecemos ao secretário-geral por reconhecer que a ONU precisa de reformas, se quiser ser uma parceira efetiva em combater ameaças à segurança das soberanias e à prosperidade. Frequentemente, o foco desta organização não tem sido em resultados, mas em burocracia e processos. Em alguns casos, estados que buscam subverter os nobres fins dessa instituição sequestraram o sistema que deveriam fazê-los progredir. Por exemplo, é uma enorme fonte de vergonha para a ONU que governos com péssimos históricos de direitos humanos participem do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os Estados Unidos são um dos 193 países da ONU, mas arca com 22% do orçamento total e muito mais. De fato, pagamos mais do que podemos imaginar.
Os Estados Unidos lidam com um custo injusto, mas, para ser justo, se fosse suficiente para cumprir todas as metas estabelecidas, sobretudo a meta da paz, este investimento facilmente terá valido a pena. Uma grande parte do mundo estão em conflito e algumas estão vindo abaixo. Porém, as pessoas poderosas nesta sala, sob a liderança e os auspícios da ONU, podem resolver muitos desses problemas complexos. O povo americano espera que um dia próximo a ONU possa ser um defensor muito mais responsável e eficaz da dignidade humana e da liberdade ao redor do mundo. Enquanto isso, nós cremos que nenhuma nação deve ter de suportar uma porção desproporcional do fardo, seja militar ou financeiramente. As nações do mundo devem assumir um papel maior em promover sociedades seguras e prósperas nas suas próprias regiões. Os Estados Unidos se mantiveram contra o regime corrupto e desestabilizador em Cuba e abraçaram o sonho perene do povo cubano de viver em liberdade. Minha administração anunciou recentemente que não suspenderemos sanções ao governo cubano, até que ele faça reformas fundamentais. Também impusemos sanções duras calibradas ao regime socialista de Maduro na Venezuela, que levou uma nação outrora pujante à beira do colapso total. A ditadura socialista de Nicolás Maduro infligiu terrível dor e sofrimento no bom povo daquele país. Esse regime corrupto destruiu uma nação próspera, impondo uma ideologia fracassada que produziu pobreza e miséria onde quer que tenha sido tentada. E para piorar, Maduro afrontou seu próprio povo, roubando o poder de seus representantes eleitos para preservar seu governo desastroso. O povo venezuelano está passando fome e o país deles está desabando. Suas instituições democráticas estão sendo destruídas. Essa situação é completamente inaceitável e não podemos esperar e assistir. Como um vizinho responsável e amigo, nós e todos os outros temos um objetivo. Esse objetivo é ajudá-los a retomar a liberdade, recuperar seu país e restaurar sua democracia. Eu gostaria de agradecer aos líderes nessa sala por condenar o regime e providenciar apoio vital ao povo venezuelano. Os Estados Unidos deram passos importantes para responsabilizar o regime. Estaremos preparados para agir mais se o governo da Venezuela persistir em seu caminho e de impor governo autoritário aos venezuelanos. Somos felizardos por ter relações comerciais incrivelmente fortes e saudáveis com muitos dos países latino-americanos reunidos aqui hoje. Nossos vínculos econômicos constituem uma fundação para o avanço da paz e da prosperidade para todos os nossos povos e todos os nossos vizinhos. Peço a todo o país representado aqui hoje que esteja preparado para fazer mais a respeito desta grave crise. Solicitamos a plena restauração da democracia e das liberdades políticas na Venezuela. O problema na Venezuela não é que o socialismo foi mal implementado, mas que o socialismo foi fielmente implementado. Da União Soviética a Cuba, até Venezuela, onde quer que o verdadeiro socialismo ou comunismo tenha sido adotado, ele entregou angústia, devastação e fracasso
Aqueles que pregam os princípios dessas ideologias desacreditadas apenas contribuem para o sofrimento contínuo das pessoas que vivem sob esses sistemas cruéis. A América está, com cada pessoa, vivendo sob um regime brutal. Nosso respeito pela soberania é também um chamado para a ação. Todas as pessoas merecem um governo que se importa com a segurança delas, seus interesses, com o seu bem-estar, incluindo a prosperidade delas. Nos Estados Unidos, nós buscamos laços mais fortes de negócios e comércio com todas as nações de boa vontade. Mas esse comércio deve ser justo e deve ser recíproco. Por muito tempo, os americanos ouviram que acordos entre gigantes multinacionais, tribunais internacionais que não prestam contas a ninguém e burocracias globais e poderosas eram a melhor maneira de promover seu sucesso. Mas à medida que essas coisas aconteceram, milhões de empregos desapareceram e milhares de fábricas sumiram. Outros perverteram o sistema e violaram as regras. E nossa grande classe média, que no passado foi a base da prosperidade americana, foi esquecida e deixada para trás. Mas eles não estão mais esquecidos. Eles nunca mais serão esquecidos. Ainda que os Estados Unidos irão buscar cooperação e comércio com outras nações, estamos renovando nosso compromisso com a principal obrigação de todo governo, o dever para com os nossos cidadãos. Esta ligação é a fonte da força dos Estados Unidos e de qualquer nação responsável representada aqui hoje. Se esta organização quiser ter qualquer esperança de sucesso ao confrontar os desafios diante de nós, ela dependerá, como disse o presidente Truman, uns 70 anos atrás, na força independente de seus membros. Se formos abraçar as oportunidades do futuro e superar os perigos do presente, juntos, não poderá haver substituto para as nações fortes, soberanas e independentes. Nações que tenham raízes em suas histórias e comprometidas com seu destino. Nações que busquem aliados para serem amigos e não inimigos a serem conquistados. E o mais importante de tudo, nações que sejam o lar de patriotas, de homens e mulheres dispostos a sacrificarem-se por seus países, por seus concidadãos e por tudo de melhor no espírito humano. Ao recordar a grande vitória que levou à criação desta organização, não nos esqueçamos jamais que aqueles heróis que lutaram contra o mal também lutaram pelas nações que eles amavam. O patriotismo fez com que poloneses morressem para salvar a Polônia, os franceses a lutar por uma França livre e os britânicos a serem fortes pela Grã-Bretanha. Hoje, caso não comprometamos nossos corações, mentes e nações, e não construirmos famílias fortes, comunidades seguras e sociedades saudáveis para nós mesmos, ninguém poderá fazê-los por nós. Não podemos esperar por ninguém mais, por países longínquos ou burocracias distantes. Não podemos fazer isso. Devemos resolver nossos problemas para construir nossa prosperidade e assegurar nosso futuro, ou estaremos vulneráveis à decadência, dominação e derrota. A verdadeira pergunta à ONU hoje, às pessoas em todo o mundo que desejam uma vida melhor para elas e para seus filhos, é uma pergunta básica. Ainda somos patriotas? Amamos nossas nações o suficiente para proteger sua soberania e estar no controle do seu futuro? Reverenciamos nossas nações suficientemente para defender seus interesses, preservar suas culturas e garantir um mundo pacífico para seus cidadãos? Um dos maiores patriotas americanos, John Adams, escreveu que a Revolução Americana se deu antes mesmo do início da guerra. A revolução estava na mente e no coração do povo.
Aquele foi o momento em que a América despertou. Quando olhamos em volta e entendemos que éramos uma nação. Nós entendemos quem éramos, o que valorizávamos e pelo que sacrificaríamos nossas vidas para defender, desde seus primeiros instantes. A história americana é a história do que é possível. Quando as pessoas tomam o controle de seu futuro. Os Estados Unidos têm estado entre as maiores forças do bem na história do mundo. E são os maiores defensores da soberania, segurança e prosperidade para todos. Agora, conclamamos a todos para uma grande redespertar das nações, para o reavivamento de seus espíritos, de seu orgulho, de seu povo e de seu patriotismo. A história nos pergunta que somos capazes disso. Nossa resposta será uma renovação do propósito, uma redescoberta da determinação e o renascimento da devoção. Precisamos derrotar os inimigos da humanidade e liberar o potencial da vida em si. Nossa esperança é uma palavra e um mundo com nações orgulhosas e independentes que cumpram seus deveres, busquem amizades, respeitem os demais e façam de sua causa o maior dos interesses mútuos, um futuro de dignidade e paz para o povo desta terra maravilhosa. Esta é a verdadeira visão das Nações Unidas. O antigo desejo de todos os povos e o mais profundo anseio que habita cada alma sagrada. Portanto, que esta seja a nossa missão e que essa seja a nossa mensagem ao mundo. Nós lutaremos juntos, nós sacrificaremos juntos e nos uniremos pela paz, pela liberdade, pela justiça, pela família, pela humanidade, pelo Deus Todo-Poderoso que criou todos nós. Obrigado. Deus os abençoe, que Deus abençoe as nações do mundo e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigado. Dublagem Adriano Sodré, canal Diversão e Conhecimento. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.